Vamos falar sobre o Anderson Torres. Essa história é, sem dúvida nenhuma, a história mais impressionante dos últimos tempos, do ponto de vista do judiciário, né? Vamos chamar aqui, eh, porque o caso do Anderson Torres, ele era, para quem não lembra, o Anderson Torres era ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Depois disso, ele foi, depois de foi secretário de Segurança do Distrito Federal durante o 8 de janeiro. Mas, durante o 8 de janeiro, o coitado estava aqui na Disney, o ministro da Justiça do Bolsonaro. Ele estava na Disney. E aí aconteceu o 8 de janeiro e ele começou a ser tido como o grande responsável. O Alexandre de Moraes, a imprensa, começaram a dizer que ele era o grande responsável porque ele tinha facilitado esse acontecimento. O cara estava na Disney, não tinha como facilitar o acontecimento porque ele estava na Disney, de férias. Mas ainda assim arrumaram um jeito de colocá-lo como o grande culpado. O que o Anderson Torres fez? Ele fez uma tremenda de uma burrice. Ele resolveu acreditar na justiça brasileira. Ele falou assim, não, pô, peraí, eu não tenho nada a temer nessa história, eu não tenho nada a ver com esse negócio de 8 de janeiro. Inclusive, isso aqui foi um desastre para mim. Então eu vou me apresentar. E aí ele voltou ao Brasil. Só que voltou ao Brasil e foi direto para o Chilindró. Porque o Brasil não vive um sistema de justiça. Ali naquele momento, eles precisavam de alguém como bode expiatório para fazer uma conexão com Bolsonaro. E nada melhor do que pegar o cara, que era o ministro da Justiça do Bolsonaro, e botar o cara na cadeia. Botar o cara na cadeia. Eu não sei se. Eu sempre fico pensando nisso, porque há uma perseguição muito grande. Anderson Torres, quando foi ministro da Justiça, ele foi muito duro com o tráfico de drogas. Muito duro. E esses caras têm conexões muito fortes. Eu não estou dizendo aqui que o tráfico de drogas está conectado com o Alexandre de Moraes, porque seria leviano da minha parte, eu não tenho nenhuma evidência nesse sentido. Mas o que eu posso dizer é que você teve o caso dele, o caso do diretor da PRF, que era recordista em apreensão de drogas. Assim, são vários. Depois você teve o interventor do Rio de Janeiro sofrendo. O General Braga Neto, estou falando do General Braga Neto, sofrendo operação policial. Você teve todas as pessoas que eram duras contra o tráfico na gestão passada, elas sofreram muito nesse último ano. E eu não estou dizendo que foi só por isso o caso do Anderson Torres, eu acho que tem mais a ver com uma conexão específica dele com o Bolsonaro. O objetivo era conectar Anderson Torres ao Bolsonaro. E aí, quando isso aconteceu, veio um festival de reportagens. O sujeito passa por um verdadeiro processo de assassinato de reputação para justificar a sua prisão. E veja, vamos pegar aqui, por exemplo, essa reportagem aqui. Isso aqui foi da BBC em 13 de janeiro de 2023, pouco mais de um ano atrás. Quem é Anderson Torres? Ex-ministro Bolsonaro preso pela Polícia Federal. Exonerado, investigado e preso. Lembra, o Anderson Torres é delegado da Polícia Federal, assim como o Ramagem. O delegado Anderson Torres tornou-se um dos protagonistas do inquérito sobre atos antidemocráticos. Aí tá aqui, prisão decretada, com todo um perfil sobre o Anderson Torres, aí mostra os manifestantes e tal, conectando o Anderson Torres. Olha o Globo. Por que o Globo, em dia 14, estava cobrando? Por que o Anderson Torres ainda não foi para uma cela comum? Ele pode ser solto? Entenda a prisão. Ele foi preso nesse sábado ao voltar de suas férias nos Estados Unidos por ser investigado pelos atos terroristas, né, que nunca se comprovaram como terroristas, sequer foram acusados como terroristas, e essa escrota dessa Eliane Oliveira, desse do Jornal Globo, não sei quem é, mas é uma escrota que chama de terroristas pessoas que nunca foram acusadas de terroristas e deveria ser processada por calúnia, injúria e difamação, não tem nenhum medo em colocar quem é. Aí o UOL, suspeita de omissão levou Torres à prisão. Entenda, a suspeita de omissão e conivência com os atos golpistas levaram à prisão do ex-ministro da Justiça. E não foi só no Brasil, não, foi no mundo inteiro.
O cara teve a reputação dele, um cara que era ministro da Justiça, delegado da Polícia Federal, teve a reputação dele arruinada no mundo. New York Post, jornal mais antigo dos Estados Unidos, um grande jornal aqui, o antigo ministro da Justiça, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, preso por conluio com manifestantes, revoltosos. Aí tá aqui, ó, puta, dizendo Anderson Torres estava in charge of the security, era o cara responsável pela segurança, o cara estava nos Estados Unidos. Aqui, Moraes, ministro do STF, mantém prisão preventiva, ou seja, Moraes não só deu a prisão preventiva, expediu o mandado de prisão preventiva, como determinou que ele tinha que continuar preso. Tem mais aqui. Tem mais? Ah, eu tinha mais aqui. Mas esse aqui é o prêmio. Esse aqui é o prêmio porque é o prêmio de retardo mental do ano. Isso aqui é o que se chama de jornalismo. Essa é a moça forte na Globo News, na CBN. Anderson Torres é fio desencapado que pode ligar o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Analisa Vera Magalhães. Isso é jornalismo. Se chama de jornalismo. E essa aqui é uma pessoa muito isenta. Faz análises muito isentas, jornalismo profissional. Pô, vocês têm que tratar essa gente como gente de quinta categoria, entendeu? Pois bem, o que aconteceu hoje? Depois do cara sofrer prisão, passou 5 meses preso, com direito ao Alexandre determinando que tinha que continuar preso, difamação no mundo inteiro, o Ministério Público pediu o arquivamento do inquérito civil contra o Anderson Torres. Aí você vai ver a notícia. O Ministério Público Federal, todas as notícias que eu estou lendo aqui estão do meu Locals, você pode entrar gratuitamente e recebê-las por e-mail, inclusive, que são as notícias que eu considero que merecem atenção e nem sempre recebem a atenção devida. O Ministério Público Federal decidiu arquivar o inquérito civil que investiga o ex-ministro da Justiça Anderson Torres por suposta omissão e facilitação dos atos criminosos de dia 8 de janeiro em Brasília. No despacho que determinou o arquivamento, o procurador Carlos Henrique Martins Lima alegou que, embora tenha havido falhas graves no trabalho dos órgãos de inteligência e segurança pública, principalmente aqueles associados ao Lula, né? GSI, não é? Ministério da Justiça, não é? Militares. Não ficou comprovada uma conduta intencional de Anderson Torres em facilitar ou promover os atos de vandalismo. De acordo com o Ministério Público Federal, não é o Paulo que está dizendo, é o Ministério Público Federal, os órgãos de segurança estimavam nos dias anteriores uma baixa adesão a protestos convocados. Porém, na véspera do dia 8, ocorreu uma mudança repentina no perfil e no número de manifestantes que se dirigiam a Brasília, surgindo indivíduos mais radicais e violentos. Diante disso, o secretário Torres não teve meios suficientes, até porque o cara estava na Disney, e tempo e efetivo policial necessários para impedir as invasões e depredações, segundo o procurador. Reparem, isso aqui é assim, sabe aquele relatório da Elisiane Gama? O Ministério Público Federal está forrando o vaso sanitário com ele e fazendo um cocô em cima. O relatório dos palhaços da CPI do 8 de janeiro. Aquele relatório produzido pelo DCE da UFRJ, de letras. O MPF, aliás, analisa o documento. E o que o MPF conclui do documento da doutora Elisiane Gama? Ele ressalta que o documento carrega em si um viés político natural, por ser produzido por parlamentares integrantes de partidos políticos. Oh, no shit, Sherlock. É mesmo, Sherlock Holmes. Pô, todo mundo... Olha só, quem está dizendo que o relatório do Ministério Público Federal, que o Alexandre resolveu utilizar nos inquéritos do 8 de janeiro, tá lá, decisão de 2 semanas atrás, ou 1 semana atrás, já nem me lembro. Esse relatório, segundo o Ministério Público Federal, é carregado de um viés político natural. Ora, portanto, para uma investigação civil ou criminal, ele é imprestável. Eles também arquivaram outra investigação contra essa coitada delegada da Polícia Federal, Maria Alencar, a subsecretária de inteligência do Torres, que também passou por uma via crucis aqui.
Agora, esse, importante dizer, esse é o inquérito civil. Não é o inquérito criminal, que ele ainda responde. Nós corremos o risco, ao qual ele ainda responde, está sob ainda cheio de medida cautelar contra o cara. O Ministério Público Federal diz que o sujeito não teve culpa, mas ainda assim, hoje, sobre ele, há uma série de medidas cautelares. Não sei nem se está de tornozeleira, não pode usar rede social, não pode sair do Brasil, etc. Agora, a pergunta que não quer calar sobre esse caso é a seguinte. Bolsonaro fez essa pergunta hoje. Se manifestou dizendo: quem vai reparar esse prejuízo? Quem vai reparar o prejuízo contra o Anderson Torres? Vai rolar um tapinha nas costas e um foi mal aí? Do senhor Alexandre de Moraes? Olha, eu digo isso porque eu já passei por essa situação. Procurem na internet. Neto de ditador é preso em Miami por envolvimento de propina, não sei o quê, babá. Moral da história, depois de 2 anos, mais de 2 anos, 2 anos e meio, 3 anos, sei lá quanto tempo demorou, uma fortuna de advogados gastos, os caras vão lá e trancam a minha ação penal. Trancar, só para quem não sabe, significa que sequer deveria ter sido oferecida uma denúncia, porque era inepta, não havia elementos mínimos. Sabe o que acontece com o procurador? Procurador Anselmo Lopes. Sabe o que aconteceu com ele? Nada, deve estar recebendo aí um salário nababesco, 100 conto por mês. Nada, não acontece nada. O que vai acontecer com o Alexandre, que determinou manutenção? Havia elementos para manutenção da prisão. Prisão preventiva é para quando o cara foi afastado, tirado da Polícia Federal, acho que teve os vencimentos, um monte de medida cautelar. E também preso. Prisão preventiva era para ser último caso. Aí os caras assassinam a sua reputação no mundo inteiro. Sabe o que acontece com esses desgraçados? Desgraçados mesmo. Tecnicamente desgraçados, porque a graça de Deus não pode estar caindo sobre esses caras. Os católicos dizem, né? Estão fora do estado de graça. Não acontece nada com eles. Porque não tem accountability para o judiciário brasileiro. Que quando acabar tudo isso, e o dia que vierem as reformas, o dia que a gente puder processar esses caras na pessoa física deles, o procurador que ofereceu essa denúncia, etc, aí, quem sabe, o Brasil mude.